Marketing de aproveitamento, ele nada mais é do que você tirar insights para uma criação a partir de uma data, de um assunto do momento e de tendências atuais. Então, por exemplo, o coronavírus nesse momento, ele é um assunto muito falado mundialmente. Então, ele é um ótimo assunto para você pegar insights para fazer o marketing de aproveitamento. Por quê? Você pegar assuntos do momento para fazer o seu marketing, cria a possibilidade de você ter maior interação com o seu público. Afinal, ele está falando sobre isso. Então, por isso que o marketing de aproveitamento é usado por grandes empresas, para elas terem um relacionamento mais próximo com o público delas, né? Um marketing de aproveitamento muito comum é com datas comemorativas, né? Aniversário de empresa, ou Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, mas, ao contrário do que muitos pensam, esse não é o único marketing. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Ao contrário do que muitos pensam, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, não é a única forma de fazer marketing de aproveitamento, tá? Eu acho que o marketing de aproveitamento mais eficiente é exatamente esse, que você pega assuntos do momento, porque o seu público interage muito melhor com ele. Recentemente, teve uma campanha que saiu aí, na verdade, ano passado, metade do ano passado, estava rolando uns assuntos bem legais na rede social sobre a diferença de Nutella e de raiz. Como se Nutella fosse as pessoas com frescura, da atualidade, enquanto raiz era aquele que vivia segundo as tradições antigas, sem frescura e essas coisas. O que aconteceu? O McDonald's colocou uma placa deles numa avenida com um coraçãozinho escrito Nutella. Mas eles não pensaram nessa questão. Eles colocaram para falar que eles utilizavam o produto Nutella nos sorvetes dele, nas coisas que eles produziam. Então, o Burger King teve uma sacada muito legal e colocou uma placa do lado da do McDonald's falando raiz. Então, ele quebrou com a campanha do McDonald's apenas porque ele teve a sacada de usar o marketing de aproveitamento para falar que ele era raiz. E a maioria das pessoas, óbvio, preferem ser raiz, porque é algo que vem de muitos anos, é tradição. Então, eu tenho até a campanha aqui, acho até legal mostrar para vocês, porque... Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, essa foi a campanha. O McDonald's colocou Nutella, né, que era uma novidade do sorvete deles, e o Burger King teve a sacada de colocar a mesma placa próximo para falar que ele era raiz. Então, isso foi um marketing de aproveitamento bem legal que o Burger King utilizou. E, na verdade, a sacada dele não foi só do aproveitamento, de aproveitar o assunto do momento, mas também aproveitar que o concorrente dele estava falando sobre isso sem pensar, entendeu? Nas fraquezas de fazer isso nesse momento, né? Então, ele aproveitou de duas maneiras. Foi muito genial. E eu mostrei isso logo no início para vocês saberem que, apesar de ser muito eficiente, você também tem que ter muito cuidado com o marketing de aproveitamento, né? Você precisa de um direcionamento para fazer ele. E é esse direcionamento que a gente vai dar aqui, passando passo a passo, explicando como fazer. Então, esse é o marketing de aproveitamento que a gente vai ensinar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Marketing de aproveitamento é quando uma empresa ela se posiciona em cima de uma campanha, por exemplo, e aí a concorrente dela aproveita de novo em cima daquilo. Não necessariamente. Você pode falar sobre um determinado assunto do momento, mas o Burger King ele teve duas sacadas geniais. Ele aproveitou o assunto e a fraqueza do concorrente dele, simultaneamente. Então, ele foi muito genial ao fazer isso, entendeu? Mas o marketing de aproveitamento por si só é você fazer uma campanha, uma estratégia, pensando em um determinado assunto que o seu público está familiarizado no momento, por exemplo.
entendeu? Entendi, entendi, entendi. Massa, vamos lá, mete bronca. E quais são os benefícios disso? O primeiro benefício é exatamente porque você engaja o seu público. Se todo mundo está falando do coronavírus no momento, você falar do coronavírus é algo que as pessoas vão querer ler, vão querer interagir. Na verdade, eu acho que agora já está um pouco saturado, né? Mas tudo depende de como você fala, entendeu? É o que você fala e como você fala. Então, esse é um privilégio muito grande, uma oportunidade muito grande do marketing de aproveitamento, porque o seu público ele interage mais com você. A possibilidade dele compartilhar, dele mostrar para os amigos, dele comentar, é muito maior. Outra coisa também que gera é o tal do buzz. Buzz marketing. Não é um assunto dessa live, mas é legal citar o buzz marketing, porque ele é as notícias, né? São marketings feitos para gerar notícia, para gerar burburinho na internet, entendeu? Um case bem irado de buzz marketing que foi gerado pelo marketing de aproveitamento de uma maneira bem diferenciada é um álbum da cantora Beyoncé. Ela é uma cantora pop internacional e ela aproveitou as notícias que saíam na mídia dela para fazer o álbum dela musical. Então, o álbum dela fez muito sucesso, o álbum Lemonade, e ela aproveitou as notícias que saíam dela na internet para fazer as músicas dela. Então, na hora que ela foi divulgar esse marketing, ela falou o quê, gente? Esse álbum são músicas baseadas nas notícias que saíram de mim na internet. Então, todo mundo ficou louco para ouvir, foi o maior sucesso. E, assim, é um case em tanto de buzz marketing gerado pelo marketing de aproveitamento. Então, esses são os privilégios do marketing de aproveitamento. E aí, gente, eu trouxe alguns marketings de aproveitamento que a gente já fez dentro do Instituto Quebra as Regras, né? E que a gente recebeu bastante direct, assim, na época. Foram produções que a gente fez, eu fiz junto com minha dupla de criação, né, o Jonathan. Vou mostrar aqui a primeira que a gente fez na época das eleições. E foi uma campanha, assim, que muita gente respondeu. O story começava assim: as eleições vão ser amanhã, e por isso resolvi influenciar nas suas escolhas hoje. Então, só da gente ter escrito isso, a maioria das pessoas responderam: não, você não pode influenciar na decisão de voto, você é uma figura pública, Guilherme. Pelo amor de Deus, como assim? Na hora, as pessoas impactaram da gente falando, resolvi influenciar nas suas escolhas hoje. Isso foi um dia antes da votação. A votação era no domingo, a gente postou esse story no sábado. Então, as pessoas comentaram e responderam direct, eu não acredito que você está influenciando. E aí, quando passava para o lado do story, estava escrito: quando for fazer um atendimento, escolha quebrar as regras, né? E aí aqui o Jonathan fez um design todo em relação à urna, para ficar totalmente no momento, e colocou aqui quebra as regras e confirmar. E o último story era: faça isso todos os dias e você verá que não vai vender só de 4 em 4 anos. Então, essa foi uma maneira bem legal da gente fazer um marketing de aproveitamento em época de eleições e, assim, que impactou as pessoas de uma maneira bem bacana. A gente recebeu vários directs das pessoas preocupadas, achando que o Guilherme ia influenciar nas escolhas de voto delas, e, na verdade, era para a pessoa escolher quebrar as regras. Então, assim, eu vou ensinar o processo de criação, né, o fio condutor que me levou a desenvolver essa peça e mostrar para vocês o passo a passo disso, que é, assim, genial e bem bacana mesmo. Tá, mas só antes de você falar, é só importante o seguinte: marketing de oportunidade, só para a gente entender e o pessoal do mercado imobiliário começar a correlacionar com seus negócios, você pegar memes do momento,
situações reais que estão acontecendo, como o caso da eleição que você está fazendo, e fazer uma, abre aspas, brincadeira, fecha aspas, brincar com aquela situação, transitando com o PUV, com a proposta única de valor da sua empresa, né? É trazer aquele foco que está no momento e fazer uma brincadeira, entre aspas, né, consciente, fazer uma brincadeira respeitosa com aquele momento, sem ser, muitas vezes, tomar partido, mas jogar o foco, onde todo mundo já está com foco, para a sua empresa, trazendo isso de uma forma divertida. Seria isso? Exato. É você relacionar o assunto do momento e fazer uma ligação entre esse assunto e a sua empresa. Independente de qual seja o assunto, existe uma maneira de você ligar esse assunto aos valores da sua empresa, ao que você acredita e ao seu PUV mesmo. Por exemplo, Dia de Finados. Muita gente acha que Dia de Finados não dá para você fazer nada, né? Muita gente não aproveita essa data no marketing. Mas, como a gente quebra as regras, a gente aproveita sim. A gente fez um marketing de aproveitamento com o Dia de Finados. E independente de qual seja a data, dá para você relacionar esse assunto, essa data, com as coisas da sua empresa. Esse foi o nosso que a gente fez. A gente colocou: aproveite o Dia de Finados para sepultar a velha economia de vez da sua carreira, até porque ela já está morrendo no mercado. Então, a gente estava Dia de Finados, morte, né, no caso. Então, muita gente prefere não entrar nesse assunto, mas a gente falou, vamos aproveitar essa data para falar disso. E qual foi a relação? Dia de Finados fala de morte. A gente fala de morrer para a velha economia e nascer para a nova economia. Então, essa foi a ligação, né, que eu encontrei para a gente conseguir transmitir isso para as pessoas, entendeu? E por que que é genial você pegar datas que as pessoas geralmente não têm coragem de pegar? Porque você é o destaque. Você sempre vai ser o destaque quando você pega as datas mais inusitadas, entendeu? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, todo mundo pega essas datas. Não que você não possa fazer, é claro que você pode, mas você se desafiar para fazer uma data incomum em relação ao marketing de oportunidade é uma forma muito genial de você ganhar destaque na mídia, entendeu? Então, essa foi a maneira que a gente encontrou de fazer esse marketing, e eu gosto de trabalhar muito com essa questão nas coisas que a gente faz. Então, independente da data, não ache, isso não tem nada a ver com a minha empresa, ou isso é de outro segmento. Não tem problema ser de outro segmento. Existe uma maneira de você ligar o assunto ou a data com a sua empresa, mesmo que for para negar, entendeu? Mesmo que for para negar e falar que você é contra o que aquele assunto acredita, né? Você só tem que pensar a maneira de fazer. E o legal disso, né, cara, é que, por exemplo, as pessoas elogiam muito o nosso trabalho aqui do Instituto por desenvolver estratégias e campanhas e posicionamentos bem diferentes. E aí a gente está colocando meio que os bastidores do Instituto e divulgando qual é a estratégia que a gente tem trabalhado aqui. Eu acho que o objetivo desse projeto nosso, IQR mais você, é exatamente esse. Deixar transparente as estratégias do IQR para o mercado e como que nós conseguimos impactar tantas pessoas e ajudar tanta gente, né? Acho que a ideia é essa e tá legal. Vamos para a prática. Quero ver você fazer o passo a passo aí para a gente. Sim. Vou fazer o passo a passo para vocês, mas antes eu queria mostrar, Guilherme, a nossa última campanha de oportunidade que a gente fez, o marketing de oportunidade, que foi sobre o coronavírus. E essa eu estava muito ansiosa para mostrar, porque foi uma que a gente fez recentemente. A sacada foi do Fernando, que é o nosso designer. Ele teve uma sacada bem genial para a gente fazer nesse momento. E essa daqui foi o marketing de aproveitamento que a gente fez, né? Logo quando começou esse assunto do coronavírus, que a gente colocou imune ao mercado imobiliário 1.0. E também
Gerou uma repercussão muito grande no perfil, muitos comentários, muita gente comentou e a gente fez esse marketing de aproveitamento em cima disso. E o legal de você fazer é porque as pessoas, nossa, elas leem mesmo a legenda, a imagem impacta, né? A gente sempre fala na metodologia QR que imagem atrai, texto converte. E foi exatamente o que a gente fez nessa campanha. A imagem, ela impactou muitas pessoas e atraiu diretamente para a legenda. E agora, gente, vocês vão aprender a fazer isso. Eu vou passar aqui o passo a passo para você. São 4 passos, galera. Vamos lá. O primeiro passo é, claro, você pensar na pessoa que você vai impactar. Nosso foco principal sempre é a pessoa, gente, sempre. E você precisa ter cuidado para você não abordar um assunto que não é de interesse da sua persona, porque senão não faz sentido você fazer o marketing de oportunidade. Então você tem que ver se a pessoa está falando sobre esse assunto, se a pessoa se interessa por esse assunto. Então, por exemplo, nessa quarentena, o BBB está sendo um assunto muito falado, né? Você pode gerar vários marketings de oportunidade com esse assunto, mas será que o público que você quer atingir assiste BBB? Ele conhece as pessoas que estão lá dentro? Ele fala sobre esse assunto? Então é legal, né? O primeiro passo é exatamente esse, você fazer uma pesquisa e verificar se o assunto que você quer abordar nesse marketing de aproveitamento ele é de interesse da sua persona. Porque se não for, vai ser um fracasso, gente. Não faça. Então, esse é o primeiro passo. Filha, só um minutinho. O segundo... Só um minutinho. Aí vale, para quem está nos assistindo, é uma coisa que a gente sempre defende aqui dentro da metodologia do Instituto. As pessoas, muitas vezes, elas fazem as coisas por fazer, né? Ele vê o concorrente fazendo e pega e replica e faz. E aqui dentro do Instituto, o que a gente defende? Você precisa ser único no mercado. Então, nós temos hoje dentro da Conexão QR, por exemplo, empresas da mesma cidade, porta em porta, que são posicionadas de forma diferente. Então, antes de você fazer o marketing de oportunidade, você precisa analisar muito bem a sua persona. Eu vi uma pessoa comentando aqui, eu não assisto BBB. O problema não é se você não assiste, o problema é se o seu cliente assiste. Porque se o seu cliente assiste, você precisa utilizar o marketing de oportunidade. E se ele não assiste, pega o que ele assiste e cria o teu marketing de oportunidade. Vamos focar em gerar e de impactar o nosso cliente de forma positiva, utilizando de recursos que no mercado imobiliário são desconhecidos e que tem feito o Instituto impactar milhões de empresas no mercado. Então, nós estamos dando aqui para vocês, galera, o segredo dos bastidores do nosso time, do Instituto, e te passando aí um passo a passo do que nós estamos fazendo, estamos direcionando outras empresas do mercado imobiliário a fazer, e essas empresas hoje são líderes de mercado. Exatamente com essa estratégia aqui que nós estamos compartilhando com você, e a Camila, que é responsável por criações aqui internas dentro do Instituto, está aí fazendo toda uma estrutura para você. Mete bronca. Então, e essa eu acho que é a etapa mais importante, né? Que é o início e é o principal. Então, se você não fizer bem essa etapa, pode desandar tudo. E é por isso que é interessante você conhecer bem a sua persona, como o Guilherme falou, porque às vezes você não gosta daquilo ou você não assiste, só que é de muito interesse do seu público e poderia ser uma campanha muito eficiente para você e para sua empresa. Então, às vezes a gente tem que eliminar nossos julgamentos pessoais, por exemplo, se você não gosta de algo que o seu cliente gosta, vamos tentar eliminar o nosso olhar pessoal e começar a olhar com outros olhos. Por que ele se interessa por isso? Por que ele gosta? Vamos ver, conhecer. Então, faça uma pesquisa, né? E esse é o primeiro passo. O segundo passo já é a questão da ação, né? Eu sempre faço isso porque eu acho que funciona bastante para o processo de criação. Pega papel e caneta e a primeira coisa que você vai fazer é começar a anotar as palavras desse universo que você vai fazer o marketing de aproveitamento. Então, vamos supor que é o coronavírus.
Você vai escrever todas as palavras que estão nesse universo. Covid-19, vírus, crise. Você vai começar a fazer um brainstorm mesmo, colocar as palavras no papel, as palavras que têm a ver com esse assunto. Se fosse, por exemplo, Dia de Finados, que foi o processo de criação para fazer aquela campanha, eu colocaria morte, vida, ressurreição, cruz, sepultura, morto, cova, tudo que tem a ver, colocaria. E assim, esse momento de brainstorm é importante vocês não terem medo do ridículo. Tem uma frase, né, no Universo Quebra as Regras que a gente fala, é que se você tem medo do ridículo, você jamais encontra o extraordinário. Então, assim, não tenha medo do ridículo, coloque todas as palavras que vier na sua cabeça sobre aquele determinado assunto. Depois que você colocar as palavras desse universo que você escolheu, você vai colocar as palavras do universo da sua empresa, entendeu? Da sua empresa. O que sua empresa acredita? Por exemplo, nós do Instituto Quebra as Regras. Eu coloquei velha economia, nova economia, mercado imobiliário 4.0, 1.0, ruptura, surpreendente, foco na pessoa, todas as palavras que têm a ver com o nosso universo, eu também coloco. E eu faço isso colocando exatamente palavras do universo que eu vou falar sobre e palavras do meu universo. Porque assim você vai ter uma visão clara desses dois universos para você conseguir fazer a relação entre eles. Entendeu? Então, depois que você escrever no papel uma fileirinha de palavras sobre o assunto do universo que você vai falar, uma fileirinha de palavras do universo da sua empresa, você vai começar a pensar como eu posso relacionar essas duas coisas para fazer um post de marketing de oportunidade. Então, ali no caso dessa campanha que eu fiz, logo quando eu li morte e vida, velha economia, nova economia, eu falei, olha, essas palavras, elas se correlacionam. Então, como é que eu posso relacionar isso e formular uma frase para fazer essa ligação? Então, aconteceu, aproveite o Dia de Finados para sepultar de vez a velha economia da sua carreira. Até porque ela já está morrendo no mercado. Então, você vê que eu utilizei sepultura, eu utilizei velha economia, eu utilizei morte, eu utilizei todas as palavras do universo do Dia de Finados e também do nosso universo Quebra as Regras. Então, esse é o segundo passo para você fazer começar a sua criação. O terceiro passo é você ver como que você pode melhorar a frase que você criou. Porque se você simplesmente também nem sempre a primeira frase que você faz fica tão impactante, tão legal. Então, a terceira dica que eu dou é use figuras de linguagem. Gente, figura de linguagem é algo muito legal, incrível. Eu amo figuras de linguagem. Para você utilizar nas suas criações. Elas simplesmente enriquecem de uma maneira tão incrível que quando as pessoas leem sua frase, elas ficam, mano, faz todo sentido. É muito legal quando você enriquece o que você criou. Então, utilize figuras de linguagem. Nesse sentido de marketing de aproveitamento, e a figura de linguagem que eu utilizei quando eu fui fazer essa campanha do Dia de Finados foi a antítese. Antítese é uma figura de linguagem que coloca duas palavras em contradição. Então, aqui eu utilizei a antítese para falar morte e vida. Então, é muito legal você pesquisar figura de linguagem, porque existem várias, que você pode enriquecer muito o que você criou. Outra figura de linguagem bem bacana também é a personificação ou prosopopeia. É quando você dá vida a um objeto. A gente geralmente faz muito isso nos anúncios 4.0, né? Algumas empresas da Conexão QR já têm utilizado a personificação para anunciar seus imóveis. Elas dão vida aos imóveis, fazem os imóveis sentir através de palavras, provocam uma experiência no cliente que está lendo aquele anúncio. Então, assim, você dá vida a um objeto é algo genial também, impacta muitas pessoas se você souber fazer, né, de uma maneira consciente. Então, aí, na etapa 3 utilize figuras de linguagem para enriquecer
enriquecer o que você fez. E existem várias, a sinestesia que fala da visão, dos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar. Dependendo do que for o assunto que você for utilizar para fazer esse marketing de aproveitamento, é muito legal também utilizar a sinestesia. E você provoca experiências muito geniais brincando, né? Você brinca com as palavras e consegue fazer coisas bem geniais assim. É por isso que eu sempre falo, gente, não se contente com a primeira ideia. Não se contente com a primeira ideia. Trabalha para aquilo ali ficar bem mais 4.0, né? Porque 4.0 é elogio pra gente. Então, sempre trabalha. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é primeira ideia. O que é a primeira ideia? Vamos supor, aniversário de uma empresa. Geralmente, a primeira coisa que as pessoas falam é aniversário da nossa empresa. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviram isso. Ou se não ouviram, vão ouvir, porque é algo que as pessoas... É a primeira ideia. Quando fala aniversário da empresa, aniversário é nosso, mas vamos dar um presente para o cliente. Todo mundo faz isso. Isso é marketing de oportunidade, mas é um marketing de oportunidade que já está saturado. Então, é por isso que é legal você pesquisar a figura de linguagem para enriquecer a sua postagem. Então, assim, eu percebi que alguém pediu aí para eu poder mostrar um exemplo de figura de linguagem em marketing de aproveitamento. E esse, eu acho que você não deve ter visto quando eu mostrei aqui. Eu estou pegando como exemplo a campanha que eu fiz do Dia de Finados, né, para o Instituto. Aqui, no caso, eu brinquei com a figura de linguagem morte e vida. Então, eu utilizei a antítese. Mas existem outras figuras de linguagem que você pode usar, entendeu? É o que eu falei, pega com base nas palavras do universo da pessoa que você vai falar sobre e do seu universo, para você fazer essa relação e ver qual figura de linguagem que melhor se identifica com a minha frase, com essa questão. Então, esse é o legal. Voltando às dicas, né? Eu já passei 3. A primeira é, para quem está chegando agora, verifique se o assunto que você vai abordar para o marketing de aproveitamento, ele é de interesse da sua persona, porque se não for, não faz sentido você fazer. A segunda dica é, liste todas as palavras, faça um brainstorming, liste todas as palavras do universo que você vai abordar e todas as palavras do seu universo, da sua empresa, como eu disse, o universo que você vai abordar. Eu abordei o Dia de Finados, então liste coloquei... Todas as palavras, liste todas as palavras. Liste todas as palavras do universo que você vai abordar para fazer o marketing de aproveitamento. Então, por exemplo, eu falei sobre o Dia de Finados. Então, eu coloquei morte, sepultura, ressurreição, vida, todas as palavras que giram em torno do Dia de Finados. E no outro lado, né, eu sempre pego uma folha, faço de um lado e do outro lado, 2 colunas. Morte e ressurreição. Morte, ressurreição, vida, sepultura, legal. cova, todas as palavras que vierem na sua cabeça sobre aquele universo que você vai abordar, você coloca. É o que eu falei, não tenha medo do ridículo, porque às vezes uma palavra que você acha que é desnecessária, ela se torna algo essencial para a sua criação ficar incrível. Então, não liga para se sentir ridículo e coloca tudo que você achar necessário. Na segunda coluna, você vai colocar palavras do seu universo, do universo da sua empresa. Entendeu? Se for, por exemplo, se você for anunciar um imóvel, quais são as palavras que giram em torno disso? Entendeu? Casa, lar, família. Então, você vai colocar todas as palavras que giram em torno do que você vai anunciar. Se for a sua empresa, se você for fazer um marketing de aproveitamento para promover a marca da sua empresa, o que a sua empresa acredita? Qual que é o PUV dela? Proposta única de valor.
né? Qual é a imagem, qual é a percepção de valor que você quer gerar para a pessoa que está lendo aquilo? Liste todas, liste todas as imagens da sua empresa. Segunda coluna, fala de novo, estou digitando aqui. Liste todas as palavras da sua empresa. As palavras do universo da sua empresa ou daquilo que você vai anunciar com o marketing de aproveitamento. Se for a sua empresa, você vai listar as palavras, as coisas que você acredita, que a sua empresa acredita, e as palavras que geram a percepção de valor que você quer transmitir para esse cliente que está lendo a sua postagem. Ok. E depois de fazer essa coluna com as palavras do universo que você vai abordar e com as palavras da sua empresa ou do imóvel ou do que você está anunciando, você vai fazer relação entre essas duas coisas. Veja palavras que se encaixam e que combinam de uma coluna e da outra, entendeu? Sabe, ligue os pontos? Ligue os pontos. E é interessante você fazer no papel, porque você pode rabiscar. Eu geralmente eu prefiro muito escrever do que digitar quando eu estou em processo de criação, entendeu? E ligue os pontos mesmo, faça rabiscos, tenta brincar com as palavras, enfim. Depois que você conseguir fazer essa relação, você vai ver que você já vai conseguir criar frases. Você vai começar a desenvolver frases. É importante você praticar. Porque quando você praticar, você vai perceber que as coisas começam a aparecer e que as ideias começam a surgir. Então, depois de você fazer essa relação, você vai para o terceiro passo, que é como eu posso enriquecer a minha criação, né? Enriquecer para você não ficar no comum, para você não ficar no padrão, entendeu? Para você se destacar, porque Qual que é o se terceiro? existem outras... O terceiro é você utilizar figuras de linguagem para enriquecer a sua criação, para você não ficar no comum. Porque, apesar do segundo passo já gerar algo único, até porque se você tem uma proposta única de valor e você vai escrever ela na sua coluna lá de palavras do seu universo, a sua criação já vai estar sendo única. Você não vai precisar pegar... tipo assim, vou precisar de copiar de alguém. Você não vai precisar. É a sua empresa, é o que você acredita. Então vai ser único ali. Já ali sua criação já vai ser única. Mas para você gerar um impacto ainda mais forte, como você pode enriquecer isso? Figuras de linguagem. Então utilize as figuras de linguagem para se diferenciar ainda mais. E aí existem várias, você pode pesquisar. As que eu mais uso quando eu estou em processo de criação a antítese. Eu gosto muito da antítese, que é você pegar palavras contraditórias. Uma das primeiras frases que eu criei quando eu entrei no IQR, logo quando eu vi Quebre as Regras, foi quebre as regras para construir sucesso. Então, assim, quebre, constrói. Quebrar, construir. São duas palavras que são antíteses, são contraditórias, mas que em uma frase bem bolada, ela faz todo sentido. Então, é bem legal quando você pega essas palavras e brinca, porque as pessoas leem e falam, nossa, faz todo sentido. Não é uma frase comum, é uma frase que foi bem pensada, e as pessoas conseguem sentir isso. Então, é bem legal você usar palavras... figuras de linguagem, e antítese é uma das que eu mais uso. Quebra as regras para quê? Construir sucesso. Então, quebrar e construir foi onde eu usei a figura de linguagem antítese. Além disso, também tem outra figura de linguagem que eu uso bastante, né? Na verdade, a gente estimula até os conectados a utilizarem, né, para fazer anúncios, porque é uma maneira diferente de você impactar seu público, que é a personificação ou prosopopeia. Ela é uma figura de linguagem onde você dá vida a objetos. Então, você pode dar vida a um imóvel, você pode dar vida ao que for. Você faz esse objeto falar, sentir, provocar sensações nas pessoas, sabe? E uma maneira muito legal de fazer isso, imagina um anúncio de imóvel que por exemplo, um imóvel que já existe há muitos anos e já passou várias famílias por lá. Um imóvel com personificação, esse seria uma ideia incrível para mim, que eu acho que me comoveria muito. Você dá vida
fazer o imóvel, que já passou por muitas histórias, já presenciou muitas histórias, falar. O próprio imóvel contar o que ele viu dentro daquela casa, o que ele sentiu, o que ele presenciou. Você dá vida para o imóvel falar isso, sabe? Já não tem, é o famoso vender sem vender, né? É quando você provoca experiência na pessoa que está lendo. Você não está falando sobre as características de um produto, você está contando uma história, né? E história sempre impacta, comove e converte. Afinal, a Disney está aí, né? Exatamente porque ela sabe muito bem contar histórias e provocar sensações. Então, a personificação é uma figura de linguagem bem bacana para utilizar nesse sentido também. Outra legal é a sinestesia, que é você brincar com os 5 sentidos. Então, recentemente, eu ajustei, né, um anúncio em que eu brinquei com a sinestesia, porque no imóvel tinha um restaurante muito fino perto de lá. Então, eu falei, putz, restaurante, comida, cheiro, como que eu posso brincar com isso? Já puxou a figura de linguagem sinestesia, entendeu? Tem uma vista bonita, utiliza a sinestesia para falar sobre a sensação que aquela pessoa vai sentir olhando para aquela paisagem. Então, existem muitas formas de você brincar com isso. Cheiro, paladar, tato, enfim. É outra figura de linguagem que eu gosto muito, mas existem várias e que vocês podem pesquisar para aprender e utilizar nas criações de vocês. E a quarta e última dica, que eu não tinha falado, né, ainda, eu vi que alguém perguntou, qual que é a quarta dica? Eu não tinha falado ainda, mas a quarta dica é exatamente você levar o que você fez na sua imagem para o texto. Você não pode deixar o seu marketing de oportunidade morrer na imagem. Por que não? Como a metodologia QR diz, imagem atrai, texto converte. Se a imagem impactar e levar para o texto, e o texto não tiver nesse universo, tiver só entre em contato no número tal. Não, você precisa continuar envolvendo essa pessoa e estimular a ação dela. Como? Através do assunto. Porque se ela foi impactada pelo assunto e ela leu sobre o assunto, ela com certeza vai se envolver naquilo ali e a probabilidade dela converter e agir com o seu comando é muito maior. Então, como que você pode fazer essa legenda? Continue brincando com os elementos, né? Utilize esse complemento. Nessa publicação, pediram um exemplo aí de marketing de oportunidade para o Covid-19. Vou mostrar de novo o que a gente fez aqui no Instituto, no perfil do Guilherme. Essa daqui. Imune contra o mercado imobiliário 1.0. Então, foi a maneira da gente fazer o marketing de oportunidade sobre esse atual momento. Entendeu? Também houve imune, né? É uma palavra do universo do Covid-19. Imune é uma palavra do universo do Covid-19. Mercado imobiliário 1.0 é uma palavra do nosso universo. Então, lembra da fileirinha que eu falei? Passo 2. Fileirinha de palavras do universo que você vai falar. Fileirinha de palavras do universo, seu universo. Mercado 1.0 é uma palavra que a gente utiliza no nosso universo quebra as regras. E imune é uma palavra do Covid-19. Relacionou imune contra o mercado imobiliário 1.0. Entendeu? Esse é o passo 2, que foi utilizado aqui. E o passo 4, como que você vai fazer na legenda para você trazer isso para cá? Você fez uma fileirinha com várias palavras, dá para você usar na legenda. Aqui no caso, a gente fez para poder falar, né, sobre o nosso projeto. Mas continuando no quarto e último passo, a legenda, né? Você continuar com as palavras desse universo na legenda. Nesse caso da nossa campanha aqui, que a gente fez com o marketing de aproveitamento para falar sobre esse atual momento do coronavírus, a legenda ela foi trabalhada com as palavras desse universo também. O que a gente pegou? A gente vai compartilhar conteúdo. Tá, então a gente vai dar pílulas de conteúdo. Por quê? Pílula é uma palavra
que está, de certa forma, relacionada com o universo do coronavírus, que é uma doença que precisa de cura. Então, teve uma frase também, né, que eu criei quando a gente estava pensando, fazendo brainstorm de marketing para esse atual momento, que foi: a gente não tem a cura para o coronavírus, mas nós temos antídotos para fazer o seu negócio sobreviver a ele. Então, quais palavras que eu utilizei aqui? Eu fiz a mesma coisa. Eu utilizei a palavra, a gente não tem a cura. Cura está relacionado com a questão do coronavírus, mas a gente tem antídotos, né, anticorpos para proteger a sua empresa, para que ela sobreviva ao impacto dele. Porque essa situação do coronavírus, ela está impactando no mercado completamente. Então, a gente compartilhando conteúdo, a gente tem os anticorpos para sua empresa, o seu negócio sobreviver a esse impacto que esse coronavírus está gerando. Então, você vê que todas as palavras, eles giram em torno do nosso universo e do universo que a gente vai aplicar. Então, até quando você for para a legenda, continue com essa estrutura, não para só na imagem, porque é a estrutura que vai converter, entendeu? Então, e sempre coloca um CTA na legenda, estimulando a pessoa que está envolvida no assunto. O que é CTA? CTA é Call to Action, gente, que significa chamada para ação. Chamada para ação. Ou seja, sempre... E assim, é imediato. Você precisa colocar naquele momento, tá? Porque ele está envolvido com o seu anúncio, ele está envolvido com o seu post, entendeu? Então, você precisa colocar um CTA, que é a chamada para ação. Acabou de envolver ele, estimula para agir, porque se você demorar, tipo, vou fazer um post de marketing de aproveitamento aqui, e amanhã eu falo para ele entrar lá no grupo. Não. Vai fazer o marketing de aproveitamento agora, faz o CTA agora, porque ele está envolvido e a probabilidade dele ser estimulado e agir é instantânea, gente. Tanto para comentar, para curtir, para, enfim, agir de acordo com o que você gostaria que esse cliente agisse. Então, esses são os 4 passos. Esses são os 4 passos para vocês criarem o marketing de aproveitamento de uma maneira 4.0, porque você vai se diferenciar, gente. Então, é bem legal você seguir esse passo a passo mesmo. E pratica, sabe? Pega assuntos e começa a fazer, vê o que sai. Quanto mais você praticar, mais fácil e natural vai ficar esse processo para você. Na verdade, para poder destrinchar isso, eu precisei pensar em como destrinchar, porque já é um processo natural, né? De tanto fazer isso, já se tornou um processo natural para mim. Mas eu precisei parar e pensar, nossa, qual que é o meu processo para fazer isso? E eu acho que às vezes a gente tem que fazer tudo na vida, né? Para não atropelar as coisas e ter processos claros para as coisas saírem de uma maneira mais eficiente. Então, hoje isso já se tornou um processo natural, mas é legal você pegar esse passo a passo e você seguir ele sempre para que você consiga alcançar seu objetivo. Aí.